pastor Josué Valandro Júnior. Ele é pastor da Igreja Batista Atitude, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e pastor sênior de um monte de igrejas espalhadas por vários lugares do mundo, né? Mas melhor de tudo é que ele é meu amigo. É um amigo muito querido, ele, a esposa dele, a Bianca, enfim, são muito queridos nossos, amigos já de alguns anos, né? E é uma honra, José, receber você aqui no conselho. E nós estamos no mês de férias, acho que a diretoria do conselho são umas 25 pessoas, e só tem 2 aqui, os outros estão todos passeando, todos viajando, mandaram mensagem, nós estamos, um está não sei aonde, um está na Alemanha, outro está no Marrocos, né? E nós estamos aqui, né? Mas muitos irmãos estão viajando, né? Mês de férias, mas nós temos o privilégio, o Rinaldo está aqui também, o privilégio de estarmos aqui, para ouvir a palavra de Deus, instruções para nós que somos pastores, através do pastor Josué. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele, queridos. Muito bom dia, gente. Que alegria com vocês. Estou muito honrado. E estar aqui com o pastor Edson é sempre um privilégio, porque é uma das figuras que mais admiro entre os pastores do Brasil. E, sem sombra de dúvida, ele tem um legado que a igreja brasileira vai levar muitos anos para tentar entender, né? Quanta coisa o pastor Edson construiu. E ver aqui a diretoria, os que não estão viajando, né? Os remanescentes e vários pastores, alguns conhecidos de longa data, outros que a gente está conhecendo hoje. Para mim é um grande privilégio. E eu queria apenas orar mais uma vez com vocês e compartilhar um pouco do que Deus tem colocado no meu coração. Amém? Senhor, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos nessa hora. É minha oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no texto de Daniel, no capítulo 6. Um texto tão conhecido, né? Todo mundo aqui já pregou algum dia em cima deste texto tão emblemático, que conta uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Daniel na cova dos leões, eu não vou ler o texto todo, mas nós sabemos alguns detalhes e eu quero apenas ressaltar alguns versículos. Diz assim: Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deviam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto
e sancione o interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó Rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó Rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Que Deus esclareça as suas verdades ao nosso coração. Amém? Você pode sentar. Meus queridos, Nabucodonosor invade Jerusalém. Ele tem uma estratégia. A Babilônia, quando conquistava um local, ela pegava os filhos dos nobres e levava para a Babilônia. Porque dos filhos dos nobres poderia haver algum tipo de rebelião futura contra o Império Babilônico. Então eu deixo agora sem os filhos daquelas pessoas que tinham melhor preparo, levo para a Babilônia e dou para eles o quê? Dou para eles uma aculturação babilônica. Coloco eles numa universidade babilônica, eles vão aprender a cultura, os costumes, eles vão começar a vibrar com a cultura babilônica. E aí os pais, os parentes que ficam em Jerusalém, também, que ficam nos países conquistados, não vão se rebelar contra o Império Romano, porque seus próprios filhos fazem parte da administração babilônica agora. É uma estratégia inteligentíssima. E então um menino de 15, 16 anos é levado para a Babilônia, chega lá, ele é aculturado na Babilônia, começa a trabalhar na administração da Babilônia, ele é um funcionário público da Babilônia, e está tudo caminhando dessa maneira, só que ele começa a se destacar muito. E ele está se destacando tanto, mas tanto, que as pessoas começam a promovê-lo. E Daniel vai atingindo níveis de sucesso. Esse é um momento da história em que ele é um dos 3 presidentes do reino. E tem mais 120 sátrapas. São administradores abaixo dos 3 presidentes. Mas o rei Dario, ele já pensa em colocar Daniel sobre todos os presidentes e sátrapas. Daniel está se destacando muito. E a galera começa a perceber isso. Esse cara vai mandar em todo mundo. Esse cara está com a moral muito grande. E então, eles vão até o rei e fazem uma proposta boba. Rei, por que você não faz aí um edito, uma lei, que durante 30 dias só pode orar ao Senhor e a mais ninguém? E por que eles fazem essa proposta ao rei? Porque eles ficam procurando alguma coisa contra Daniel e não acham nada. E aí eles desistem de achar um erro em Daniel. E eles falam, cara, a única maneira de pegar Daniel é a gente fazer com que ele contrarie os seus princípios com o seu Deus. E eles reparam que Daniel é um homem de oração. Constantemente ele ora com as janelas abertas em direção a Jerusalém. O rei, inflamado pelos puxa-saco, ele assina um edital tão bobo, dizendo, durante 30 dias... Ai, que bom, estava com dificuldade com esse daí, estava segurando ele, dobrando ele aqui para ele não falhar. E aí, eles provocam o rei, amaciam o ego do rei, e ele dá uma ordem boba, pastores, cuidado com o bajulador. Ele faz a gente dar ordem que não precisa. Ele faz a gente chamar a atenção de quem não precisa.
eles fazem a gente interpretar o comportamento de uma pessoa de um jeito que não precisa. Eles fazem a gente disciplinar uma pessoa de um jeito que não precisa. O bajulador leva a gente boa a fazer besteira. E aí ele faz o edito. Quando Daniel ficar sabendo, o que ele faz? O que sempre fez. Ele vai para a oração. E então, eles vão até lá, vem Daniel orando, fala, olha lá, beleza. E eles vão até o rei e falam, rei, o senhor está lembrado aí da sua nova lei? O senhor está lembrado que foi feita sobre os princípios dos medos e dos persas, ou seja, não pode ser revogada? Isso, estou lembrado. Pois é, Daniel ignorou o Senhor. Ele fez a oração ao Deus dele lá, o Deus dos hebreus lá. Ó. Não, calma, mas Daniel é um cara legal, Daniel é um homem leal. Olha só, o Senhor fez a lei sobre os princípios dos métodos dos persas. O senhor não vai dar para trás, né, rei? Dario fica apertado. E então ele pega Daniel e é obrigado a jogar na cova dos leões. Mas antes de jogar na cova dos leões, ele fala uma coisa interessante para Daniel. Quando a gente continua lendo o texto, ele fala, Daniel, que o Deus a quem tu serves te livre dos leões. Aqui nós vemos que Daniel testemunhava do seu Deus. Que Daniel não escondia a sua fé. Que Daniel não tinha dificuldade de falar para baixo, para o lado, mas também para cima, para seu líder, o que é que inspirava a sua vida. E meus irmãos, com muito pesar no coração, Dario joga Daniel na cova dos leões. Dario não dorme aquela noite, vocês conhecem o texto, por isso que eu não li ele todo. E Dario chega de manhã e ele fala, Daniel, porventura o Deus a quem tu serves te livrou da boca dos leões. Daniel lá de dentro da cova fala, ô rei, que noite maravilhosa. Eu estou deitado numa juba de leão, tem 2 lambendo meu pé, fazendo massagem. Eu tinha um sonho de brincar com um bicho desse. Eu estou aqui abraçado, tem uns que ficam esfregando a cabeça em mim. Rei, o meu Deus fez com que aquilo que parecia o meu fim fosse uma noite divertida, alegre, tranquila, com o anjo do Senhor aqui. Rapaz, Dario fica impressionado. Ele manda tirar Daniel. E ele pega os 120 sátrapas, os 2 outros presidentes com os seus familiares e joga na cova dos leões. Mas quando nós lemos o texto, diz o texto que antes de atingir o solo, eles já eram destroçados. Faz uma conta comigo. 120 sátrapas, 2 presidentes, 122 pessoas. Mas mulher, filho, não sei o que lá, dá quanto isso? 400 pessoas? Quantos leões tinha dentro daquela cova? Talvez você tenha pensado a vida inteira de 7, 5 leãozinhos dentro de uma cova. Irmão, centenas de pessoas são destroçadas no ar. São dezenas e dezenas de leões que estão ali dentro. E o servo de Deus passa por isso em paz. A gente ouve essa história e a gente fala, puxa, que história incrível. Só tem um detalhe que quase ninguém atenta. Daniel vai para a Babilônia com 15, 16 aninhos. Quando isso aqui acontece, Daniel já tem cerca de 80 anos. O que aconteceu agora é fruto de uma jornada. O sucesso de uma história emblemática,
o sucesso de uma história que marca a vida de todos nós, até quem não acredita na Bíblia, até quem não confia em Deus, conta essa história e sabe dessa história. Esse evento pontual, incrível, não é fruto de um momento, é fruto de uma jornada de muitos anos. E é por isso que eu queria compartilhar com você sobre isso. Lições para uma jornada de sucesso. Quais são as lições? Primeiro, faça tudo da melhor maneira que puder. Isso é excelência. No versículo 3, nós lemos assim: então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Daniel, ele não se limitava a cumprir o que era exigido. Daniel não fazia as coisas para que alguém se agradasse do que ele estava fazendo. Daniel não fazia para que alguém aplaudisse o que ele estava fazendo. Daniel se desafiava a fazer o seu melhor. Pastores, tem muito pastor que não entendeu isso ainda. Tem muito pastor que em uma fase da vida está tão bom, já conquistou tanta coisa, e aquela frase vem: não preciso provar mais nada para ninguém. E é nessa hora que a gente se acomoda e a igreja paga o preço. É nessa hora que a gente para de ouvir quais são os novos sonhos de Deus. E a gente paga o preço, porque estamos sendo negligentes. Daniel, ele está com um espírito excelente. Olha, ele passou pelo império babilônico, depois vem o Medo-Persa, ou seja, os reis vão passando, Daniel fica. Os impérios vão se sucedendo, Daniel fica. Ninguém abre mão de Daniel. Olha, ele serviu outro rei, mas vai me servir também, porque esse cara é o cara. Sem ele a máquina não roda. As pessoas não têm como abrir mão da excelência de Daniel. Daniel não faz as coisas para ver se dão certo, ele faz dar certo. Ei, pastor, isso é importante. As pessoas acham que as coisas vão melhorar, mas não procuram o caminho da melhora. Cada um de nós tem uma denominação. E eu tenho muito respeito pelas denominações. Mas às vezes o costume denominacional, não estou falando de doutrina. O costume é um costume que não está produzindo para você o resultado que você espera. É culto nesse horário, dia de semana um culto assim, e uma reunião assim de obreiro em tal data, então, mas não está tendo resultado. E eu preciso ter uma excelência para poder, sendo dos princípios da doutrina que eu abracei na minha vida, ter resultados que agradem a Deus e não a pessoas. Um dos caras mais excelentes que a Bíblia apresenta é José do Egito. Esse cara era fera demais, porque ele tinha um trauma de vida absurdo. Foi vendido pelos irmãos, imagina a cena. Os irmãos rindo: vai lá o sonhador. Tu não sonhou um monte de coisa? Vai lá, o sonhador. E ele amarrado num animal, sendo puxado, caminhando pelo deserto. Um menino ainda, um adolescente. Mas ele chega na fazenda de Potifar, e ele se destaca de tal maneira que ele é colocado como gerente geral da fazenda. Depois daquele assédio da mulher de Potifar, ele é colocado na prisão. Chega na prisão, o que ele faz? Ô carcereiro, tudo bom? Tudo bem, vem cá. Qual é a minha cela? Essa aqui? Tá. Tem um pano de chão aí, uma vassoura? Sim, porque a Bíblia diz que ele foi excelente lá também, a ponto do carcereiro falar: cara, você coordena aí o banho de sol aí, você coordena a hora da comida aí, você toma conta do negócio para mim aí? Quando ele é chamado pelo faraó para revelar o sonho, alguém me chamou, eu vou lá. Não, ele toma banho.
faz a barba. Perguntou, tem um perfume almística do deserto aí não para emprestar? Ele se prepara, ele quer produzir uma boa impressão. Ele chega no faraó, o faraó pergunta, qual é a revelação do meu sonho? Ele revela o sonho. Ele para aí? Não. Ele dá uma solução para o problema. O faraó fala, cara, onde é que eu vou arrumar um cara desse? Contrata agora. Contrata agora. Pastores, nós só vamos responder o que nos perguntam ou nós teremos soluções excelentes para os problemas? Deus ainda fala ou não? Nós podemos mais. Onde José pisava, chegava a excelência. Sabe qual é o problema de muito pastor? É que ele explica o sucesso dos outros. Me fiz entender? Não, fulano ali é porque ele deu sorte. Fulano ali é porque também tem uns negocinhos errados lá. E o dali? Não, dali é porque foi um cara famoso para a igreja dele. E o outro ali não, porque tem jogador de futebol da igreja dele. E o outro ali não, porque tem um empresário rico que dá oferta lá. Quem fica explicando o sucesso dos outros nunca tem humildade para aprender com os outros. Nós não somos ensináveis para a excelência dos outros, por isso não desenvolvemos a nossa excelência. A primeira vez que eu vim aqui na Igreja Bíblica da Paz, se o Rebustini quisesse, ele me botava o apelido de doutor Perguntinha. Porque eu fiz mais de 1000 perguntas para ele. Isso. Irmão, a gente tem que aprender o tempo inteiro com quem tem alguma coisa para ensinar. Mas quando a gente fica justificando o sucesso dos outros, a gente, de alguma maneira, está decretando o nosso insucesso. Em segundo lugar, quais são as lições da jornada do sucesso? Guarde o seu coração das influências do meio que vive. Isso é inteligência emocional. No versículo 4, a gente vai ler uma coisa impressionante. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Irmão, o cara trabalha com 122 traíras. E você reclamando do corpo diaconal. E só são 18. 122 caras querendo arrebentar com ele. Você já imaginou você trabalhar com 122 pessoas, que são as pessoas que trabalham com ele diretamente? 2 pares, os outros 2 presidentes, e os 120 sátrapas, que é quem interage com ele para poder controlar todo o império. Querido, 122 caras querendo te arrebentar. Tem que ter inteligência emocional. Tem que ter equilíbrio. Ele era odiado pelos invejosos, um clima de hostilidade. E Daniel, fluindo. Daniel produzindo. Daniel na excelência, com 80 já. Daniel fazendo a diferença, o rei olhando e falando, cara, esse cabra é bom mesmo, e ele disputando talvez com alguns sátrapas mais joviais, com mais energia e tal, acabaram de fazer um curso de MBA, fizeram um curso de coach, alguns mais preparados, e o Danielzão lá, fluindo, inteligência emocional. Muito pastor bom, tem ministério, fraco, porque não tem inteligência emocional, não tem equilíbrio, fala na hora errada com quem não deve, confia em quem não deve, ouve opinião, sugestão de quem não deve, e adora entrar numa roda dos escarnecedores gospel, que fica detonando a vida de outros pastores, mas ninguém dá uma sugestão para melhoria
dos seus próprios ministérios. É nessa roda que você anda. Meus amados irmãos, um homem perdeu o casamento, veio falar comigo, pastor, minha mulher me abandonou. Eu falei, cara, o que você acha que aconteceu? Por que ela está assim com você? Ele falou, pastor, na minha família todo mundo é grosso. Na minha família todo mundo é bruto. E eu fui assim com ela a vida inteira. Eu vi meu pai fazendo, a gente era com a minha mãe também. Todo mundo é assim. A falta de habilidade emocional se tornou uma coisa natural da família dele. Ele vai para o casamento e leva isso. A mulher não aguentou. Não deixe que as emoções, não deixe que as ações das pessoas entrem dentro de você. Não deixe que as pessoas semeiem raiz de amargura dentro de você. Pastor, mas você nunca fica decepcionado quando alguém que se ajudou, você fez de tudo pela pessoa, de repente chega e fala, Deus me falou para ir para outro ministério. Deus falou, né? Não tem nem o que questionar, foi Deus que falou? Não dá nem para falar. Aí eu falei para ele assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém resolve me abandonar, eu faço de tudo para não ir, porque eu não quero perder a ovelha. Eu tenho um princípio na igreja. Nós não desistimos de ninguém. Porque senão o cara que é ruim, eu fico desistindo dele rápido. Porque meu traço de personalidade é dominante. Então eu tenho que ter um princípio maior do que eu. E o princípio é, nós não desistimos de ninguém. Mas quando o cara fala, eu vou, não sei o que lá, tal, eu aperto um botão, tchau. Mas o que é o tchau? Tchau, irmão, tá bom. Eu ligo tchau. Por quê? Porque senão eu vou sofrer. Senão eu vou ficar entrando na rede social do cara para ver ele com outro pastor, comendo picanha. Esse nunca falou bem de mim, agora, isso é que é pastor, quer dizer, eu emocionalmente me faz que bem isso. O que eu ganho com isso? Rapaz, eu amo o próximo, mas eu me amo, meu chapa. Foi a Bíblia que me ensinou. Se eu não tiver amor dentro de mim para amar as outras ovelhas que querem esse pastor aqui, amigo, estou frito. Só que às vezes, quem te rejeitou, rouba de você todo o amor que você tinha para dar para os outros que querem o teu amor. Eu aperto aqui, ó, tchau. E aí eu não sofro. E aí eu não aumento a raiva. Aí 2 anos depois, eu estou despedindo o povo lá na frente da igreja, 2 anos depois, daqui a pouco eu olho, estou vendo lá no cantinho. Sem graça. Porque no risco de sair da atitude, vai sofrer. E você tem que pensar isso na sua igreja. Você tem que ter uma autoestima de tanto amor que você gera dentro da sua igreja. Você fala, cara, se sair daqui vai sofrer, porque não vai ter o amor que a gente está dando aqui. Você tem que pensar assim. Você tem que ser um lugar que você acredita no amor que você dá. Porque senão, amigo, você não vai conseguir dar o amor de verdadeiro. Se você não acredita no amor que você gera ali, você inibe o potencial do amor ali. Aí eu estou vendo. Aí daqui a pouco está meio sem graça, com medo da minha reação e tal. Aí eu olho, vou facilitar a vida dele, né? Ô fulano, você? Eu vou lá, desligo o tchau. Desligo o tchau. Podia ser dane-se também. Desligo o dane-se. E aí, cara, não sei o que. Pastor, nós estamos pensando assim, de voltar. Meu irmão, aqui é tua casa, pô. Tua casa, meu irmão. Te emprestei lá para ajudar lá. Mas aqui que é tua casa, tua família. Vamos em frente, meu irmão. Quando eu desliguei o botão,
eu estou preparado para amá-lo novamente. Não quer dizer que ele vai ter ministério novamente. Não quer dizer que ele vai chegar bam, bam, bam novamente. Não quer dizer que ele vai chegar e vai assumir a função tereré tantão novamente. Ele vai ter que fazer um novo caminho. E se ele não quiser fazer um novo caminho, é porque ele não veio com a humildade necessária para caminhar comigo. E se ele for de novo, eu digo dane-se de novo. Por quê, pastor? Porque quando a gente ama a ovelha e a gente se entrega por ela, e de alguma maneira a gente vê um comportamento assim de traição, dói, sim ou não? A não ser que as pessoas não importem. A não ser que só o dízimo importe. A não ser que só a oferta importe. Mas se as pessoas importam, a gente sofre. Então, a gente precisa manter o nosso equilíbrio emocional. E como que eu faço para ter essa inteligência emocional? Vou te dar 2 sugestões. Primeiro, se aproxime da Bíblia. Pastor, a Bíblia resgata a autoestima da gente. É o tempo inteiro Deus falando, eu estou contigo, meu servo, eu te amo. Aqui, ó, nem para a direita, nem para a esquerda vão te arrebentar. Eu acampo ao teu redor. A Bíblia é o maior manual de inteligência emocional para a gente. É o Senhor falando do seu amor. Eu preguei um sermão domingo passado, e eu falo assim, num dos pontos do sermão, o amor de Deus, a gente nunca vai entender. Você vai pegar a genealogia de Jesus, você chega lá, tem uma prostituta. Mulher aprontou, Deus vai lá e faz Raabe ter um filho chamado Boaz. Cara justo, homem de Deus, casa com Ruth. Quem é Ruth? Criada no paganismo moabita. A infância toda no paganismo. Entra uma pagã para a genealogia de Jesus. O amor de Deus a gente não vai entender, mas é só esse amor que faz a gente acreditar na gente. Porque para subir num púlpito e falar para dezenas, centenas, milhares de pessoas todo domingo, sabendo quem a gente é, só acreditando que o amor de Deus é insuperável. Segunda coisa que você precisa fazer para poder manter a sua força e não deixar que as sementes daninhas sejam semeadas dentro de você pela vida e pelas pessoas. Você precisa resgatar a sua identidade em Cristo a cada momento. Você precisa descobrir quem você é em Cristo a cada momento. As pessoas não podem dizer quem você é. Pastor, não estou entendendo ainda, então deixa eu ser mais claro. Você tem que olhar no espelho e falar, eu sou amado demais. O sangue de Jesus foi derramado por minha causa. Eu sou bom. Eu sou santo porque eu fui separado pelo Senhor. Eu sou fera porque Deus contou comigo por ministério. Então Ele conta comigo porque Ele vê em mim alguma coisa que talvez eu não estou nem conseguindo ver. Mas eu sou especial. E eu tenho amor de sobra na minha vida. Você até gritou com o irmão semana passada. Mas você resgata a sua identidade. Você precisa dizer para você mesmo os valores e os princípios que Deus determinou sobre a sua vida. Você precisa resgatar a sua identidade, porque senão eles estão roubando sua identidade, senão a vida vai roubando sua identidade. Você começa a achar o quê? Ah, não, eu sou assim, eu sou assado, eu não tenho esse potencial, eu não tenho aquilo, eu não consigo falar igual o pastor tal, eu não sou tão teólogo igual o tal, eu não sou, por exemplo, igual teólogo igual um monte aqui. Vamos debater sobre escatologia. Eu estou fora, vou ser humilhado. Agora vamos falar de batismo. Ah, irmão, esse assunto me interessa. Cada um tem um jeito. O meu assunto é evangelismo e multiplicação de igreja. É o meu assunto, é a minha paixão. Eu não vou ser o teólogo tal, do assunto tal, que sabe todas as vertentes sobre o assunto tal. Não, não sou eu. Não me chame para isso, eu vou fazer feio. Nós precisamos resgatar a nossa identidade. Você precisa falar para sua esposa a identidade que ela tem em Cristo.
E você precisa incentivar a sua esposa a falar para você a identidade que você tem em Cristo, um resgatando a identidade do outro. Porque muitas vezes um telefonema que a gente recebe rouba a nossa identidade. Uma vez o cara virou para mim e falou: pastor, a igreja mudou muito, a igreja estava crescendo, mudou muito, não é mais a mesma coisa, nem a sua mensagem me toca mais. Olha o que o cara falou, irmão. Rapaz, naquele dia, nem o botão do tchau eu estava conseguindo ligar, de tão nervoso que eu fiquei. E os caras falam isso na maior cara dura. O cara que eu ganhei para Jesus, batizei o miserável. Já está o velho homem se manifestando. Um mês e meio depois, vem à tona, estava em adultério. Estava na vida toda podre, não queria vir na igreja porque sentava a mamona nele. Não queria vir na igreja, estava apanhando todo domingo. Eu tenho essa mania de falar de pecado ainda. É porque tem igreja que não fala mais, né, irmão? E tem igreja que ainda está achando que você falar só de coisa positiva, só de coisa motivacional, que isso vai fazer da sua igreja uma igreja que vai crescer, porque em algum lugar você está vendo isso e está crescendo muito. Deixa eu te falar uma coisa. Vai crescer o quê? Vai crescer a quantidade de gente iludida? Ou vai crescer a seriedade? Ou vai crescer a santidade, ou vai crescer a qualidade dessa membresia? Você tem que saber o que você quer, porque do mesmo jeito que cresce demais com esse discurso, e ele está na Bíblia, ele só não é o único discurso da Bíblia. O discurso da Bíblia também é o sacrifício, é a cruz, é o quebrantamento, é o arrependimento. Então, esse discurso que atrai a multidão, também, para quebrar esse negócio, é rapidinho também. Para todo mundo ir embora, para ter um racha na igreja, também é facinho, facinho. Essas igrejas, desculpa, se eu vou falar uma coisa, foi bom me despedir, nunca mais prego aqui, glória a Deus. Olha aqui, a igreja que está facilitando o batismo, dizendo, crê em Jesus, eu batizo. Ah, é? Ah, ele crê em Jesus. Então, o que é crer em Jesus? É falar, eu acredito? Ah, não, mas eu não estou preocupado, aí o problema dele. Ele falou que acredita, eu batizo. Tá bom. E nós começamos a batizar a gente que tem adultério, mas diz que acredita. Nós começamos a batizar a gente que está fazendo porcaria de propina aqui e ali e dizendo que acredita. Nós estamos começando a batizar a gente que é viciado em pornografia e tal. A gente não trata, mas batiza, porque ele falou que crê em Jesus. E no final, esse povo todo está no reino de Deus, esse povo todo está na igreja, esse povo todo até assume funções na igreja, com essa vida porca, torta, porque a gente não quis pagar o preço de cuidar e tratar. Vai facilitando a entrada que tu está abrindo a porta da saída. Aperta a entrada que sai menos do outro lado, porque quem entrou sabia por que estava entrando e o que queria ao entrar. Na atitude, nós não facilitamos a entrada. Pode mentir para a gente. Mas nós perguntamos, por exemplo, você está namorando? Tal, vocês têm vida sexual ativa? A gente pergunta. Tem, não pode batizar não. Como assim? Não pode. Tu é casado? Não, moro junto. Ah, moro junto? Tá, vamos casar então. Não, casar não quero não. Tá, mas por que tu não quer casar, cara? Poxa, você já está morando junto há 20 anos. Não, porque o papel não define nada. Ah, é? Tua casa está no nome de quem? Bota no meu nome. Teu carro, bota no meu nome. O papel não define nada. O carro tu bota no teu nome, a casa também, só a mulher que não. Ah, pastor Josué, não sabia que você era tão radical. É que eu finjo. Irmão, se tem uma coisa que eu aprendi porta aberta demais para entrar, não tem nada a ver com a definição bíblica. A porta é estreita.
Eu prefiro que o cara fique ali, meu amigo, está andando ali, frequenta a igreja e tal. Mas o dia que ele foi entrar, ele entrou por um crivo maior e ele não me abandonar, do que o cara entrar de qualquer maneira, daqui a pouco ele me abandona de qualquer maneira também. Por quê? Porque não teve critério. Ele não fez aliança. Em terceiro lugar, qual é a terceira lição da jornada de sucesso? Leve as coisas de Deus a sério, isso é espiritualidade. Pastor, claro que eu levo as coisas de Deus a sério, eu sou pastor. Bem, vamos ver o que é levar a sério? Versículo 4. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos um motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Se alguém te acompanhasse, pastor, no que você vê na internet, se alguém te acompanhasse nas conversas que você tem com alguns amigos ou pastores, se alguém te acompanhasse nas séries que você vê no Netflix ou em outra plataforma de stream, se alguém acompanhasse a forma que você está tratando seu esposo, sua esposa, diria isso de você? Nós somos reverenciados por muita gente, mas existe um Deus que sabe a verdade. Eu não estou querendo com isso diminuir a nossa esperança, porque o nosso Deus é misericordioso, o amor dele não dá para entender, o perdão dele não dá para a gente entender, mas eu estou dizendo o seguinte: Daniel é íntegro até o fio de cabelo, ele é tomado pela integridade, os caras estão fiscalizando cada passo dele, ele está o tempo inteiro monitorado, é Big Brother em cima do cara, as câmeras estão ligadas, são 120 pessoas importantes, que têm influência, que têm conexões, avaliando cada passo, cada fala, cada discurso, cada atitude. Mas Daniel, ele passa no teste. Versículo 5, vai dizer que eles desistiram de achar defeito nele. Cara, não dá, irmão, esquece. Esquece. Esse cara é íntegro demais. Pastor, quando a gente vai comprar um imóvel, a gente é íntegro? Quanta igreja que foi comprada botando um valor a menor na escritura? Eu fui fazer uma escritura da primeira imóvel que a gente comprou, lá na Barra da Tijuca. Chegou lá, o cara, eu precisando, querendo demais comprar. O dono, um homem muito rico, poderoso, já morreu. Ele fala: não, a gente vai ter que botar um valor menor aí, tal. Na hora da escritura. Eu já tinha levantado com a igreja tudo, já tinha votado com a igreja tudo, já tudo acertado, levantei o dinheiro para a entrada e tudo. Na hora de assinar, ele falou: não, tem que botar outro valor aí. Eu viro e falo assim: então está desfeito. Eu não posso fazer isso, eu sou igreja. Sabe o que aconteceu? O cara do cartório foi para a minha igreja. Falou: nunca vi isso na minha vida. O cara todo poderoso, bilionário, o cara faleceu, deixou uns 4 bilhões de patrimônio. Eu fui para cima dele e falei: meu senhor, aqui é a igreja. Aqui é a única instituição que pode promover a integridade que o mundo precisa. Um homem grandão, um senhor já, italianão, mandava em tudo, se rendeu. E o cara do cartório, que fazia essa escritura toda dele, ficou assustado dele se render. E falou: vou na sua igreja. E foi para a nossa igreja. Por quê? Porque a integridade atrai. Meus amados irmãos, Daniel, em hebraico,
o seu nome significa Deus é meu juiz. Ou seja, Daniel falou que se dane que vocês pensam, eu vou fazer o que Deus vai me julgar honesto, íntegro, absolvido. Meus irmãos, desde seus primeiros dias na Babilônia, Daniel e seus companheiros, ainda jovens, decidiram não se contaminar. Lembra disso? Daniel capítulo 1, versículo 8. Tinha os manjares que eram oferecidos aos deuses pagãos. Eles falavam, poxa, a gente pode fazer, foram espertos, não chegaram peitando não. A gente pode comer uma saladinha, a gente gosta de salada. Eles não chegaram peitando não. Aqui, a gente não vai comer essas coisas oferecidas a demônio não, é ruim. Aqui, a gente pode fazer uma dietinha, a gente se dá muito bem com legume, com fruta, aguinha, a gente não gosta muito de vinho, a gente passa mal. A gente pode ter uma dieta diferente? Avalie a gente aí, depois de um tempo, se a gente vai ficar legal. A gente, às vezes, tem que ser inteligente no mundo. Você vai lidar com o político corrupto, mas é o prefeito, mas é o governador, mas é o presidente da Câmara Municipal, mas é... Você vai ter que lidar com essas pessoas. E aí? Você tem que ter inteligência para não se vender, mas para interagir, porque tem benefícios que a igreja precisa para não ser prejudicada por gente que persegue a igreja. Um dia, chega para mim, no final do culto, o pessoal lá da recepção fala, pastor, deixaram uma bolsinha aqui na igreja. Aí eu falei, deixa eu ver aqui, quando eu peguei uma pochete pesada, falei, cara, tem revólver aí dentro. Falei, abre aí. Quando abriu, tinha um revólver. Aí o meu irmão fala assim, pastor, vou chamar o delegado tal, o coronel tal, na igreja lotado lá, da igreja de coronel, de delegado, não sei o que, tal, para a gente ver se essa arma está registrada. Falei, irmão, vai ver nada. Procura quem é e fala, irmão, esqueci uma bolsa aqui, manda buscar. Como assim, pastor? Isso é... Irmão, não sou polícia não. Sou polícia não. Vou tomar a arma do cara, você é doido. Sou pastor, o cara veio do culto, está procurando alguma coisa. Se ele se converter, ele larga a arma. Se ele não for do bem, eu vou devolver a arma do... Olha, tem uma bolsinha aqui, nem vou falar que vi a arma. Não tem nada a ver com isso, rapaz. Isso é coisa da polícia, do delegado. Eu sou pastor. Vou tomar a arma do cara e depois o quê? O que vai ficar aí para responder com o cara? Ah, fui eu que tomei mesmo. A gente tem que ter inteligência, sem perder a integridade. Era um policial aposentado, estava tudo bonitinho, esquecidinho, né? Esquecidinho, né? E devolvemos aquela arma para ele. Gente, nós precisamos entender esse princípio fundamental de que nós precisamos levar as coisas de Deus a sério. Aí você fala, pastor, eu levo Deus a sério. Deixa eu te falar uma coisa. Você lembra quando Moisés, ele foi para o monte e o monte ficou fumegante e ninguém tinha coragem de subir no monte com medo de morrer? Só Moisés subiu. Essa é a integridade que Deus espera de nós. Essa é a integridade que Deus espera de nós. Uma integridade que a gente suba um monte. Quando se qualquer um subir, possa até morrer. Deixa eu te falar uma coisa, a gente veio para cá hoje, a gente sabia que ia ter louvor, não sabia? A gente sabia que ia ter palavra, não sabia? A gente sabia que Deus estaria aqui, não sabia? Alguém teve medo de vir? Tem uma coisa de temor na Bíblia que a gente ainda não entendeu bem. Não é medo de Deus, mas é um respeito tão profundo que a gente, quando vai se encontrar com Ele, isso toma nossa alma. E a gente revê nossa vida e fala, Senhor, eu quero estar purificado, santificado diante do Senhor. Ah, pastor, mas isso é coisa do Velho Testamento. Ah, e Ananias e Safira foi aonde? Se a moda pega.
uma mentira na igreja, uma falta de consideração com a liderança. Se a moda pega de morrer, meus irmãos, muitas vezes nós estamos falhando. A igreja hoje sofre uma anemia de temor. E muitos pastores também. Nós temos hoje uma concorrência muito grande com a igreja, os influenciadores. Eles falam de Deus, eles fazem até apelo, mas eles não querem igreja. Não estou falando de todos, a maioria. E eles estão pedindo dízimo para eles, oferta para eles. A viagem para Israel que você fazia com o seu povo, eles estão fazendo também. Você faz evento de mulheres, eles vão fazer um. E as suas mulheres vão lá no outro. Eles estão batizando. Para que você, pastor? E ainda tem uns que estão dizendo assim, quando eu paro de dar o dízimo, eu enriqueço. Eu não vou dar meu dinheirão para a igreja, não, que não sabe nem o que fazer com o dinheiro. Mas sabe o pior de tudo? É que eles são convidados nas nossas igrejas, porque eles enchem a igreja no dia que eles vão. E muita gente não dá moral para quem virou concorrente da igreja de Jesus. Fazer um apelo no evento que você cobrou X mil reais para alguém estar lá, não faz de você um ministério, não. Fazer um apelo no evento que você cobrou e vendeu, e vendeu, e vendeu, e vendeu, e faz um apelo no final e um monte de gente levanta a mão, não quer dizer que se converteu também, não. Está faltando temor. Em quarto lugar, qual é a próxima lição da jornada do sucesso? Mude seus hábitos. Versículo 10 diz assim: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Deixa eu te falar uma coisa, qual era a função de Daniel? Ele era um dos principais líderes de todo o Império Babilônico, perfeito? Como é que esse cara 3 vezes ao dia orava? Aqui está o escritório de Daniel. Provavelmente ele morava conectado ao palácio, próximo ao palácio, nas redondezas do palácio, talvez um anexo do palácio, não sei. Ele estava aqui numa reunião, e de repente ele falava para a secretária: segura aí, só marca a reunião agora, daqui a tanto tempo que eu preciso fazer algumas coisas. E ele ia para o seu quarto, para a sua pousada, e lá ele se ajoelhava. E eu fico imaginando que Daniel falava assim: Senhor, eu estou aqui para perguntar como é que eu fui até agora. Como é que foi hoje? Aquilo que eu falei foi legal? Aquela decisão que eu tomei foi legal? Aquele dinheiro que eu liberei foi o mais acertado? As pessoas foram abençoadas de verdade pela minha decisão? Eu fiquei nervoso naquela hora que eu falei com aquele funcionário lá do palácio. Eu passei da medida? O senhor pode me perdoar? Como eu fui até aqui? 3 vezes por dia, Daniel tinha um ponto de parada, um ponto de reflexão, um ponto de avaliação de como tinha sido o seu desempenho diante do seu Deus até ali. Será que isso é uma prática nossa? Nós estamos decidindo o destino eterno de muita gente. Nós estamos decidindo
se é vida ou morte, se é salvação ou perdição, na vida de um monte de gente o tempo inteiro. Uma decisão nossa vai salvar, ou uma decisão nossa não vai salvar. Uma decisão nossa vai botar alguém fora da igreja, ou vai botar alguém mais firme na igreja. Uma decisão nossa vai fazer alguém se tornar um crente melhor, ou vai se tornar alguém um crente pior, que vai influenciar os outros para ter mais gente pior na igreja. Ei, nós estamos lidando com uma coisa eterna. Qual é o temor que nós temos nisso? Eu tive câncer 2 vezes. Eu podia estar pensando, meu irmão, vou dar uma segurada, vou dar uma baixada na bola aqui, tá doido? Enfrentei mesa de cirurgia 2 vezes para remover câncer. Eu faço imunoterapia de 21 em 21 dias. Irmão, acabamos de comprar um terreno lá enorme, na Avenida das Américas, a principal avenida da Barra da Tijuca. Pensa num negócio grande. Estou lá na batalha, levantando recurso, campanha, e pá, e tal. Cara, pastor, e aí? E aí, irmão? E aí que Deus me ensinou uma grande lição na minha doença. Eu ia te falar, mas sei que você não está interessado em saber. Eu tive um câncer agora nas minhas 2 suprarrenais. As suprarrenais são as glândulas que produzem o hormônio da vida, o cortisol. Sem o cortisol você nem levanta de manhã. Sem cortisol não tem vida. E aí eu tive que perder a minha suprarrenal direita e perdi um pedaço da minha suprarrenal esquerda. E o veredito era que eu ia ter que fazer uso de corticoide todos os dias da minha vida, até morrer. Eu ia ter que tomar um cortisol não natural todos os dias da minha vida. Incha você, dá efeito colateral, afeta seu desempenho, afeta os outros hormônios. Não é uma boa, mas era o que eu tinha. O hormônio, o cortisol no corpo de uma pessoa normalmente é 14, 15 a taxa. E aí eu fui fazer os exames com a pelanquinha aqui, com um pedacinho que sobrou. E o meu está 17,9. E aí eu tive a grande lição desse momento difícil que eu passei. Às vezes, a gente não valoriza o que tem. Vai ter que aprender a valorizar o que sobrou. Eu tinha 2 suprarrenais, nunca tentei para elas, funcionava. Nunca lembrei delas, funcionava. Mas hoje, todo dia, quando eu estou botando a roupa, eu estou sem camisa, que eu vejo esse rasgo aqui na minha barriga, eu lembro que essa pelanquinha que sobrou está dando conta da minha vida e está me fazendo viver uma vida normal e sem precisar tomar remédio nenhum, hormônio nenhum. E eu dou glórias a Deus todos os dias. Meus irmãos, nós precisamos restaurar os hábitos de gratidão a Deus, de busca a Deus, de fidelidade a Deus, de comunhão com Deus. E se perdeu um monte de coisa na vida, se deu um monte de coisa errada, ei, irmão, aprenda a viver com o que sobrou. É com o que sobrou que Deus faz o maior milagre. É com o que sobrou que Deus vai fazer a diferença. É com o que sobrou que você vai reconstruir a vida ministerial da sua história. Queridos, quais são os seus hábitos? Daniel 3 vezes por dia, ele tinha um hábito, orar. Quais são os seus hábitos? Vamos lá. Quais são os seus hábitos para a saúde? Não estou nem aí para isso. Eu busco o Senhor e ponto final. Está certo? Está certo comer o açúcar todo que puder. Está certo não fazer uma caminhada, uma atividade física nenhuma. Está certo ser negligente. Está certo ter uma vida sedentária e querer que Deus use a sua vida até quando? Quem aqui não ouviu daquele grande evangelista que falou, Deus me deu
um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e não consigo levar a mensagem. Quem é que não ouviu? Isso foi a avaliação de um homem que amava servir a Deus e morreu com 20 e poucos anos. Por quê? Porque não cuidou da saúde, ia pregando a mensagem, pegou pneumonia, pegava isso, pegava aquilo, e não se cuidava. E aí ele matou o cavalo. Não podia mais levar a mensagem. Quais são os seus hábitos para a sua vida emocional? Eu, por exemplo, eu curto ir para um lugar, uma cafeteria, pedir um bom cappuccino, ou um café coado na hora, aquele, sabe, que faz assim, desce o cafezinho na frente da gente? Eu filme tudo. Não sei quantos filmes desse aqui. O cheirinho vem. Eu como aquela tortinha e tal. Saúde emocional. Eu nem boto mesa para café, não. Bota a mesa, irmão. Bota a mesa. Mas eu só como um pãozinho. Bota a mesa, bonitinha. Sabe? Glamourzinho na vida, irmão. Já tem muita dureza na vida, irmão. Eu tenho uma louça aqui. Nós temos 30 anos de casado. Nós temos uma louça aqui desde o nosso casamento. Não usa? Não usa? Desde o casamento. Não usa. Irmão, bota lá, curte um pouco mais, dá para você a chance de ser feliz. Antigamente, na época do meu pai, que é pastor há mais de 60 anos, na época do meu pai, a gente tinha esse conceito, que pastor bom é o que sofre. Irmão, o sofrimento vai vir, queira você ou não. Então dá para você também os momentos de felicidade. Vai lutar jiu-jitsu. Eu vou para a academia 5 vezes por semana, no mínimo. Levantar meus pezinhos lá. Deu para ver não, né? Mas assim, eu estou tentando. Quais são os seus hábitos com sua família? Quais são os seus hábitos para poder ter intimidade com Deus? Não se faz ministério sem hábitos. Quais são os seus hábitos para aumentar seu conhecimento? Como assim, pastor? Eu, por exemplo, eu vou na academia, eu estou botando uns documentários atualmente sobre o Alexandre o Grande. Então, eu estou acompanhando a história do Alexandre o Grande, tal, buscando conhecimento. Podia estar também ouvindo uma mensagem bíblica, podia estar ouvindo uma palestra de um pastor, podia estar. Ou seja, eu estou unindo o cuidado com o corpo com o aprendizado ao mesmo tempo. Aí eu tenho um dia que eu tenho personal. Aí o personal fica conversando comigo. Eu falei com ele, cara, agora nós não vamos conversar não. Nós vamos botar um negócio aqui para a gente assistir, uma palestra, alguma coisa. A gente vai conversando, mas vendo, porque vai entrando alguma coisa. Por quê? Porque transforma num momento produtivo, num momento de aprendizado. Todo dia você tem que aprender alguma coisa. Todo dia você tem que ter um hábito. Mas eu não gosto de ler. Lê 2 páginas de um livro. 2. Mas lê com vontade. Lê 3. Consegue 5? É 5. 10 dá para mim. Então vou ler 10. 10 páginas. Um livro de 200 páginas, em 20 dias você vai ler. Daniel sabia a força do hábito. Repete comigo, pastor. A força do hábito. A força do hábito. Só vai ter vida emocional, cuidado com o corpo, vida espiritual, quem tem a força do hábito. Em último lugar, qual é a lição da jornada de sucesso? Não se abata com as dificuldades, elas são a porta para o seu milagre. Quando você está com uma dificuldade, e você fala, nossa, e agora? Como vai ser? Ei, o seu problema, a sua dificuldade, é a porta do seu milagre. Dá uma olhada no versículo 15. Nós vemos assim no versículo 15 e 16. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram, lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões.
E o rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Agora, versículo 20 a 22, diz assim: ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. O rei fica tão impactado, manda matar os vagabundos todos. E depois, olha o que acontece, querido. Vamos ler agora um pouquinho mais para frente. Em versículo 25. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra. Quem está entendendo aqui? O rei do Império Medo-Persa manda uma carta para todos os reinos do mundo. Que a paz lhes seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O rei aqui já reconheceu que tem um reino maior. E o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Meus irmãos, a cova dos leões não era para matar. É porque Deus não queria que apenas aquele povo dali soubesse quem era Daniel e quem era o Deus de Daniel. Deus queria que a mensagem de Daniel chegasse em todo mundo e no Império Babilônico fosse colada em cada parede de cada canto público, de cada instituição pública. Deus queria que a voz de Daniel fosse proclamada por todos os cantos da terra e principalmente no gigante Império Medo-Persa. O que era a morte, o que era o fim, o que era a ameaça, era a porta do milagre. Nas dores que você vive, nas lutas que você enfrenta, muitas vezes é que estão à porta da grande expansão, do grande milagre, da grande proclamação que Deus quer fazer no teu ministério. A voz de Daniel foi muito mais longe. A voz de Daniel chegou aonde ninguém imaginava. O rei fez um decreto de honra. E para sempre nos anais da história, o nome de Daniel está escrito como sendo um homem que serve ao Deus vivo. Segundo os historiadores, a Babilônia era uma cidade com população de 200 mil pessoas. Mas a população de todo o reino era de 2 milhões de pessoas. Ao invés de 200 mil receber essa mensagem, 2 milhões. Só que ele ainda mandou para os outros reinos. E mais gente se interessou pela mensagem que Daniel pregava. Eu não sei como que está a tua vida. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei se você estagnou. Sua igreja é boa. Tem uma boa membresia, mas você está estagnado. Você bateu num negócio que você está no mesma coisa há muito tempo. Ah, mas tem 500, tem 600, tem 700. Boa igreja, parabéns. Mas você está nessa há quantos anos? Quantas igrejas você abriu? O que você fez pela obra missionária? Esse ano, nossa igreja, nós estamos abrindo 5 igrejas novas na África.
Moçambique, Angola e agora no Congo. Nunca fui lá. Nós estamos abrindo no Congo. Nós já temos 3 igrejas em tribos de Moçambique. A gente não abriu nenhuma em cidade ainda na África. Tudo em tribo. A gente faz o seguinte, a gente vai lá, compra um terreno, fura um poço, pega água boa e oferece para toda a tribo. Os caras tinham aquela água meio saloba, de uns poços mal feitos, ou então tinha que buscar água num rio a 20 minutos, 25 minutos do lugar. A gente vai oferecer água boa para eles. A gente faz a igreja do lado, e aí oferece a água da vida e a água viva. Né? Água viva, água do Espírito. E assim a gente tem uma multidão. Há 22 anos atrás, nós éramos 27 pessoas numa escola municipal, lutando para sobreviver. Aí se passaram 22 anos, nós somos hoje 48 mil pessoas. E eu não conto nem África, porque lá não dá para contar, porque eu não sei quem é da igreja, porque todo mundo vai para lá. É o melhor lugar para ir. Então tu não sabe quem é convertido e quem não é. Está todo mundo dançando na igreja, mas é convertido, eu não sei. Não sei. É outra cultura, diferente. Nós estamos com 90 igrejas. Acabamos o ano agora, vamos acabar com 110 igrejas. Ano passado nós abrimos 27 igrejas. Pastor, por que você está falando isso? Para dizer que você pode ter coisa grande, mas você tem que ter o que Deus quer que você tenha. Você pode estar fazendo coisas exponenciais, mas você tem que fazer o que Deus considera exponencial. O meu câncer não podia me parar. A graça de Deus de me deixar viver. Eu tenho medo de Deus, amigo. Ele me deixou viver e ainda me deu uma pelanquinha que funciona, que eu não estou tendo que tomar remédio, que ia acabar com um monte de coisa na minha saúde. Está doido? Vou trabalhar até morrer, Senhor. Muito obrigado. Não é hora de estagnar, é hora de avançar. Que a jornada de sucesso de Daniel faça desse ano ainda o melhor ano do seu ministério. Que o Espírito Santo de Deus te conduza a viver coisas que você sequer imaginou que fossem possíveis. É a minha oração sincera no nome de Jesus.